Olá amigos, eu sou Jefferson Araújo, orador e missionário do canal Última Verdade Presente. Há algum tempo eu não gravo um vídeo informal como esse, na realidade há alguns anos, mas as circunstâncias do momento quase que me forçaram a fazer essa gravação. Eu passei por alguns dias refletindo sobre o que tem acontecido e creio que chegou o momento de apresentar a vocês algumas conclusões das minhas reflexões em oração e buscando as orientações do Senhor. E para a gente dinamizar melhor esse vídeo, eu gostaria de dividir a conversa em 5 tópicos que nós vamos tratar aqui. Primeiro, teorias de conspiração. Segundo, saúde. Terceiro, nós vamos falar sobre a questão da liberdade. O quarto tópico será sobre vida no campo. E o último, que na realidade propositalmente deixei para a conclusão dessa reflexão, nós vamos falar sobre criar expectativas para a volta de Jesus baseada em determinados eventos. Vamos então ao primeiro tópico, teorias de conspiração. Nas últimas semanas eu vi bastante coisa sendo discutida, e principalmente na internet, supondo que o vírus, o coronavírus, tenha sido fabricado propositalmente em laboratórios da China. Alguns dizendo que o Vaticano está por trás também dessa pandemia mundial, e outros ainda atribuindo a situação a um plano oculto dos Illuminatis. Bom, é importante destacar que teorias de conspiração são como chicletes. Quanto mais você mastiga, mais ele vai perdendo o sabor, até que então você joga fora, descarta e tem o desejo de consumir algo novo. É mais ou menos por aí. Desde a queda das Torres Gêmeas, eu mesmo, antes de me converter ao Adventismo, acreditei muito em teorias de conspiração. Talvez você conheça algumas delas, como os caixões da Fema, leis marciais e Blue Bean e etc. E nós acabamos até ficando um pouco ansiosos por causa de questões como essas. Mas é muito perigoso quando você fundamenta decisões da sua vida ou até mesmo expectativas para o futuro baseada em teorias conspiratórias. Eu não descarto que algumas delas possam até ter algo de verdadeiro, mas ainda assim insisto em dizer que conspiração, ainda que sejam verdadeiras, são para os curiosos e não para pecadores que necessitam de arrependimento, salvação e regeneração, ou seja, transformação na sua vida. O interessante é que teorias de conspiração não são um fator novo, mas muito antigo. Na época do próprio Império Romano, da Igreja primitiva e no período mesmo em que Jesus viveu aqui, dentro desse império haviam muitas conspirações. Para quem estuda um pouco da história antiga e conhece das circunstâncias que aconteciam dentro do Império Romano, nós sabemos que haviam conspirações vastas e mirabolantes que ocorriam ali. Algumas delas vividas, como acabei de dizer, pela própria igreja primitiva e pelo próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, foi injustamente acusado de incendiar a cidade de Roma, quando muitos historiadores reconhecem que o verdadeiro culpado do incêndio de Roma foi Nero, mas ele acabou jogando a culpa sobre o apóstolo do Senhor Jesus. E eu não encontro na Bíblia Paulo preocupado em se autodefender ou usar artifícios para mostrar que o culpado do incêndio de Roma foi Nero. Não, Paulo simplesmente, quando prisioneiro do Império Romano, preocupou-se em pregar o evangelho para salvar aquelas pessoas, levá-los ao caminho verdadeiro. Jesus também foi alvo de conspirações dos judeus junto com os romanos e saduceus e fariseus, justamente para matá-lo. Mas em momento algum nós vemos Jesus concentrado em provar ou fundamentar teorias a respeito do que estava sendo desenvolvido por debaixo das cortinas a fim de levá-lo à morte. Não, ele simplesmente pregava aos discípulos dizendo que ele seria traído, entregue, morto e ressuscitaria ao terceiro dia, ou seja, ele se preocupava em pregar o evangelho. A minha conclusão é que teorias de conspiração estão para os conservadores, assim como a cultura pop está para os liberais.
E eu me explico. Na realidade, a grande intenção de Satanás é distrair o nosso foco. Ou seja, enquanto liberais que não se satisfazem mais com o conteúdo bíblico, acabam buscando artifícios marginais, como filmes de Hollywood, Vingadores e heróis, super-heróis da Marvel e da DC Comics, para atrair supostamente o interesse do jovem para a Bíblia, se distraindo com coisas secundárias. Infelizmente, os conservadores, não todos, mas alguns deles, se distraem da mesma maneira com teorias de conspiração. E como eu acabei de dizer, na realidade o objetivo de Satanás é desviar o nosso foco. Mas o foco do quê? Da pregação do Evangelho eterno e da verdade presente, relatada em Apocalipse 14, versos 6 até o 12. E alguns até chegaram a criticar uma postagem que fiz ontem a respeito da verdade presente, dizendo que não apresentar as conspirações de hoje seria uma negação da verdade presente. Mas, amigo, quem define o que é verdade presente não são as circunstâncias do mundo que vivemos. A verdade presente está definida pela Bíblia e para um adventista do sétimo dia, nós ainda temos a colaboração dos escritos de Ellen White. Ou seja, nós não interpretamos a Bíblia pelas circunstâncias, mas interpretamos as circunstâncias pela Bíblia. É a Bíblia e o espírito de profecia que determina o que é verdade presente. Portanto, Apocalipse 14, versos 6 até o 12, é que definem esse conteúdo. E apenas para abordar um pouquinho dele para vocês, seria você apresentar a mensagem do santuário, a mensagem de saúde, que é o braço direito, a ciência da verdadeira educação, justificação pela fé, juízo investigativo, é um assunto assim tremendo e fundamental da verdade presente, o sábado, a lei de Deus, e alguns outros temas ainda, as profecias de Daniel e Apocalipse, e Jesus como centro da mensagem, que é o foco principal. Portanto, não perca tempo com questões secundárias. Foque na missão da igreja para esse tempo, o Evangelho eterno e a verdade presente. O segundo tópico é sobre o cuidado que devemos ter com a nossa saúde. Muitas pessoas nessas semanas ficaram desesperadas, esgotando os estoques de álcool gel, máscaras e até mesmo de papel higiênico, que até agora não entendi exatamente o porquê. A verdade é que o ser humano, quando fica desesperado, em estado de pânico, ele age de maneira irracional. E esse é um dos grandes objetivos, inclusive, do inimigo de Deus, quando nós tratamos sobre os últimos cenários proféticos da história desse mundo. E você vai entender o porquê mais adiante dessa nossa conversa. O interessante é que na semana passada eu cheguei da minha última viagem missionária e minha esposa foi me buscar no aeroporto e durante o trajeto de volta para a nossa casa, ela aproveitou para passar no supermercado, a fim de comprar algumas coisas que faltavam aqui na nossa casa. E na fila para pagar a conta, ela viu as pessoas abarrotando os carrinhos de compra com álcool, com papel higiênico, mas no mesmo carrinho havia muita coisa prejudicial para a saúde. Salgadinhos, comidas congeladas e enlatadas, refrigerantes e etc. E aí é impossível não aproveitar esse momento do nosso vídeo para trazer aqui pelo menos um trecho da reflexão, de uma reflexão que foi compartilhada pela Darleide Alves, apresentadora da TV Novo Tempo, um canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Como disse, eu vou destacar apenas alguns parágrafos que gostaria de compartilhar com vocês. O que adianta usar gel nas mãos para se lambuzar de açúcar, chocolate, refinados, carnes e queijos? Dormir tarde e pouco? Zero exercícios? Nada de sol e descanso? Não sabemos que isso baixa as defesas? Debilita o sistema imune? É assim, corpo limpinho por fora e sujinho por dentro, ninguém se toca, mantém distância segura, máscaras, mas envenenamos por dentro nosso corpo. Deus nos não orientou, seu povo sobre o que comer e o que não comer, os 8 remédios naturais, porque ele queria uma geração fitness para ostentar. E a verdade é que muitos acabam buscando hoje a atividade física apenas por conta dessa idolatria ao corpo. Mas veja o que ela continua dizendo. O Senhor queria e quer um povo que impacte as nações,
que vejam uma igreja saudável em tempos de pavor e pergunte: com quem vocês aprenderam isto? Assim como a rainha de Sabá. E diremos: com o Criador. Há uma voz profética sobre a reforma de saúde. E que voz é essa? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. É dever dos adventistas praticar e ensinar o povo sobre um estilo de vida saudável, mas não pode ser só de palavra. Tem de ser de verdade. Ide e ensinai todas as coisas. Todas as coisas, ela enfatiza. E o último parágrafo, a começar pela liderança, pastores, pregadores, pelos que são vitrine e megafone da palavra. Ensinar os que estão chegando agora, instruir o povo, ser zeloso com o que Deus nos confiou. Sem nenhum fanatismo, importante enfatizar isso, mas com amor, temor, respeito e senso de missão. E agora, abro aspas, ela mesmo incluiu essa citação no texto de Ellen White, dizendo assim: quanto mais simples e naturalmente vivermos, tanto mais capazes seremos de resistir às epidemias e doenças. Se nossos hábitos forem bons e o organismo não for enfraquecido por ação contrária à natureza. Fecha aspas, Temperança, capítulo 8. A mensagem de saúde foi um presente que Deus deu para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, como se fosse um braço direito, um apoio para a mensagem do terceiro anjo, que é a verdade presente para o tempo que nós vivemos. Os primeiros artigos de alimentação, por exemplo, que Deus nos orientou a deixar do nosso cardápio, foram o café, que na realidade seriam os estimulantes, não é só o café em si, mas tudo que estimula o seu organismo, chá, lógico que os chás estimulantes, e o fumo, que está na mesma categoria do que o café. Além disso, também somos instruídos a abrir mão das carnes, do açúcar, que é um veneno terrível e que afeta a imunidade de nós como povo do Senhor nesse tempo que é tão importante para termos resistência a essas pandemias, epidemias e etc. E além disso, ela chega a dizer que seria melhor comermos carne do que fazermos uma dieta baseada na mistura de leite, ovos e açúcar. Ou seja, queridos, chegou um momento especial de nós analisarmos tudo o que temos escrito a respeito desse maná precioso que nos foi dado justamente para o tempo que vivemos, a fim de mostrarmos ao mundo, como disse Ellen White, que é possível sim, no meio da desgraça e da catástrofe, vivermos como um povo saudável na presença de Deus, preservando o nosso corpo, que é o templo bendito do Espírito Santo do Senhor. E eu esqueci de mencionar um detalhe. Falar de saúde não é só falar também de alimentação, mas dos 8 remédios naturais, ou seja, o sono, um ar puro, beber água também, uma água saudável, pura, além disso, atividade física e etc. Pesquise um pouquinho mais sobre os 8 remédios naturais. O terceiro tópico que eu gostaria de tratar é sobre a perda de liberdade. Vocês perceberam como as coisas mudaram de maneira drástica em tão pouco tempo? A vida que levamos hoje não é a mesma, na realidade está longe de ser aquela que vivíamos na semana passada. O mundo mudou de forma absurda e até mesmo surpreendente, eu diria, em pouquíssimo tempo. E a verdade é que determinadas coisas que estão acontecendo ao redor do mundo chegam a ser até inacreditáveis, como, por exemplo, criminalizar ou prender, na realidade, pessoas se forem encontradas caminhando na rua. Isso está acontecendo em alguns países. Um amigo publicou hoje mesmo em um grupo de WhatsApp mostrando que em Israel um casal que procurou casar-se, unir-se em matrimônio em oculto por causa das leis restritivas em prol de impedir a propagação do coronavírus lá nesse país, acabaram também sendo presos por desobedecer uma lei nacional. Eu não estou aqui dizendo ou apregoando que nós devemos sim sair pelas ruas, nos aglomerarmos
a despeito das orientações de saúde que recebemos. Não é essa a minha intenção, mas é um fato que o Estado hoje acabou assumindo um papel que algumas semanas atrás seria praticamente inaceitável. E eu gostaria de apresentar aqui para vocês uma citação que na realidade são as conclusões de um antropólogo brasileiro chamado Roque de Barros Laraia, que no livro Cultura, um conceito antropológico, eu já tinha lido esse livro há algum tempo e esse parágrafo me chamou muito a atenção, porque para nós que estudamos as profecias de Apocalipse, o cenário profético do capítulo 13 parece algo hollywoodiano, inacreditável. Quando nós apresentamos para as pessoas um cenário no qual haverá boicotes econômicos, espólios dos seus bens, restrições da sua liberdade garantida por Constituição, muitas pessoas desacreditam. Porém, hoje nós estamos vendo diante dos nossos olhos liberdades constitucionais sendo, de alguma forma, ali restringidas, onde você não tem mais o direito de ir e vir, escolas estão sendo fechadas, igrejas foram proibidas de praticarem os seus cultos e etc. Volto a repetir, eu não estou querendo aqui alarmar ou dizer que já estamos vivendo num cenário de perseguição, não. Mas o que chama a atenção é como Ellen White escreveu que os eventos finais serão rápidos, como houve uma mudança rápida e drástica do cenário atual. E então, voltando ao que esse autor de antropologia escreveu no livro, eu quero compartilhar aqui com vocês. Esse é o livro, tá bom? Na página 96, ele diz assim, olha que interessante. Podemos agora afirmar que existem dois tipos de mudança cultural. Uma que é interna, resultante da dinâmica do próprio sistema cultural, e uma segunda que é o resultado do contato de um sistema cultural com o outro, ou seja, uma mudança interna e a outra externa. O autor vai mostrar aqui que a externa ela é muito mais rápido de ser modificada, mas a interna é mais lenta. Ele diz assim, no primeiro caso, a mudança interior, ela pode ser lenta, quase imperceptível para o observador. Só que ele vai citar algumas exceções, entre as quais está o seguinte: o ritmo, porém, pode ser alterado por eventos históricos, tais como uma catástrofe. Ou seja, é justamente o que vemos acontecer. Eu também não quero aqui sugerir que isso tenha sido provocado, não é a minha intenção, embora eu acredite que muitas coisas que acontecem são projetos de engenharia social. Porém, não há como nós afirmarmos com segurança isso que eu acabei de dizer. Senão, eu estou defendendo aqui justamente o que eu disse que deveríamos ter cuidado no início desse vídeo. Teorias de conspiração. Mas é um fato que catástrofes, eventos assim, muito marcantes, alteram radicalmente os valores, a cultura, a moral e a ética dos povos. Um dos exemplos, além do que estamos passando hoje, é o próprio Estados Unidos da América com o atentado de 2001, a Nação da Liberdade, onde o povo jamais aceitaria ser vigiado, se tornou uma das nações mais vigiadas do mundo. Portanto, eventos específicos mudam rapidamente as circunstâncias. Volto, portanto, a destacar uma citação de Ellen White: os eventos finais serão rápidos. Eu me perguntava, inclusive há poucas semanas atrás, como o mundo poderia mudar assim de forma tão drástica? E me lembrava desse parágrafo aqui: apenas se acontecer uma catástrofe. E no cenário atual, pelo menos na minha geração, eu não me lembro de nada semelhante ao que estamos enfrentando hoje. Por isso, é um sinal específico na Bíblia? Não. Não há nenhum sinal específico para o coronavírus na Bíblia. Há sim sinais gerais que Jesus propõe em Mateus 24, falando de epidemias ou pestes, como dizem algumas versões. Mas as circunstâncias atuais não podem passar desapercebidas debaixo dos nossos olhos. E concluo esse tópico citando apenas um parágrafo do livro Grande Conflito. O tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós. E necessitamos de uma experiência que agora
não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. Dá-se muitas vezes o caso de se supor maior angústia do que em realidade o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. E a verdade, amigos, é que eu não estava e não estou preparado para uma crise tamanha como essa desse texto que nós acabamos de ler. E Deus, em sua infinita misericórdia, tem permitido algumas coisas acontecerem, talvez, para abrirmos os nossos olhos e, de alguma forma, aprendermos a viver uma vida mais simples e menos dependente desse sistema capitalista selvagem de fato. Eu não estou aqui defendendo o socialismo, comunismo e tão pouco o capitalismo selvagem, porque o capitalismo ele foi sim desenvolvido por uma mente cristã protestante, com a ética protestante. Mas o que se pratica hoje ao redor do mundo é um capitalismo materialista, consumista e extremamente idólatra. E possivelmente Deus esteja permitindo certas coisas acontecerem para abrirmos os nossos olhos. E mais um último detalhe: o que estamos vivendo hoje com respeito a essa pandemia também ainda provocará circunstâncias mais complicadas um pouquinho mais adiante em relação à economia mundial. O quarto tópico que nós vamos tratar é sobre vida no campo. E falar sobre esse tema é um tabu, é um assunto bastante complicado no meio adventista, no nosso meio, mas creio que é um momento de refletirmos um pouco sobre ele. Não sem antes fazer a seguinte ressalva, porque eu vi muitas pessoas há algum tempo tomarem a decisão de ir morar no campo sem fazer um planejamento, sem uma organização. E me desculpe aqui a expressão, mas infelizmente acabaram quebrando a cara e se tornaram até opositoras dessa orientação que nós temos sim da parte do Senhor nos escritos da sua serva Ellen White e até mesmo em algumas citações bíblicas. Portanto, tenha muito cuidado. Nós temos várias orientações dizendo que devemos planejar, devemos sim nos organizar para colocar isso em prática e isso deve fazer parte da nossa, inclusive dos nossos projetos de vida, para nós que somos cristãos adventistas. Eu costumo dizer que assim como o sonho de uma pessoa que vive aí no mundo secular, inclusive meu pai e minha mãe têm esse sonho de comprar a sua casa na praia, para um adventista do sétimo dia deveria ser plano, projeto de vida, sim, comprar uma casa, um terreno retirado das grandes cidades. Com isso, eu jamais estou querendo dizer ou alegar esse argumento que muitos utilizam de que a gente tem que se esconder. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, no mundo atual, não existe esconderijo assim que seja tão oculto que outros não sejam capazes de nos encontrar. Isso é utopia. Não existe isso no mundo atual. E essa não é a razão pela qual devemos ir morar no campo. Tampouco o objetivo dessa mensagem é que nós vivamos uma vida monástica, uma vida reclusa da sociedade. Não é tampouco deixar de congregar, de participar da fidelidade ao Senhor nos dízimos e ofertas. Não, eu moro no campo já há mais ou menos 11 anos, congrego na grande cidade daqui de Curitiba, estou a cerca de 45, 50 quilômetros da cidade e todo o meu trabalho é desenvolvido na cidade. Mas a minha residência fica um pouco mais retirada, afastada. Portanto, cuidado. A forma como você aborda esse tema, inclusive a maneira como você vai praticá-lo. Tenha muito cuidado com isso. Outro detalhe importante: não significa dizer que quem mora na cidade está perdido. Não tem nada a ver com isso. É um conselho e muito bom que Deus nos dá. Feitas essas ressalvas, eu gostaria de também apresentar aqui para vocês uma citação que me chama muito a atenção de Ellen White, onde ela diz assim: vejo a necessidade de o povo de Deus se mudar das cidades para regiões retiradas, onde possam cultivar a terra e produzir sua própria provisão. Assim, poderão criar os filhos com hábitos simples e salutares. Vejo a necessidade de se apressarem para terem todas as coisas prontas
para a crise. Então, penso eu que é um parágrafo que, no mínimo, nos deveria fazer refletir, levando em consideração o que estamos enfrentando no momento atual. Para quem é daqui do Brasil, nós há alguns anos vimos como o nosso sistema financeiro, como inclusive o abastecimento básico das nossas necessidades básicas em mercados, postos de gasolina, etc., é tudo muito frágil. Uma simples greve de caminhoneiros por alguns dias provocou uma crise tremenda na nossa nação. Então, aquilo que eu disse há pouco no tópico anterior, esse aprisionamento ao qual estamos submetidos no sistema capitalista selvagem contemporâneo, infelizmente está preparando talvez muitos para sucumbirem àquele decreto econômico que nós sabemos lá de Apocalipse capítulo 13, e que inclusive Ellen White tem uma visão onde ela viu o diabo fazendo uso dessa situação, dizendo que pelas necessidades básicas do povo de Deus, ou seja, comer e vestir, ele tinha certeza que nós abriríamos mão dos nossos princípios e desobedeceríamos à lei de Deus. Portanto, comece a pensar nisso, a planejar nisso. Eu já me questiono até, será que ainda há tempo? Eu acredito que sim. Ellen White chega a dizer que famílias que oram em prol dessa decisão, Deus lhes mostrará quando vender e como vender. Eu não estou aqui dizendo que todos também devem fazer isso. Não, o texto diz quando e como. Ore e Deus lhe dará essa orientação. Mas coloque realmente isso diante do altar do Senhor e deixe que Ele lhe oriente. Lembrando, isso não significa que você deve abrir mão da congregação, da devolução de dízimos e ofertas, de participar das atividades missionárias da igreja. Jamais, jamais. E concluo dizendo que a ida para o campo, ela encontra nos escritos de Ellen White 4 motivos para que pratiquemos essa orientação. Não é apenas por causa dos sinais do fim, mas 4 motivos. O primeiro, por causa da questão do comprar e vender, que eu acabei de dizer, e Ellen White tem um texto onde ela diz que esse assunto se tornaria muito sério num futuro próximo, diz ela. Outro motivo, por causa da educação dos filhos. Ela chega a mencionar que pais que criam os filhos nas cidades apinhadas de gente, no meio do tumulto e da impiedade, a tarefa ela se torna 10 vezes mais árdua de moldar o caráter das crianças. Um terceiro motivo é o desenvolvimento do caráter também. Ela chega a dizer que não há uma família em 100 que tenha se beneficiado pela vida na cidade para desenvolver o caráter cristão, que é o grande objetivo de um cristão convertido e moldado pelo poder do Espírito Santo. E por fim, a saúde, que é um tema que já tratamos no segundo tópico desse vídeo. O quinto e último tópico é sobre criar expectativas baseadas em eventos. E infelizmente nós sofremos daquele mesmo problema dos discípulos quando Jesus estava a ponto de ascender aos céus depois da sua ressurreição no Monte das Oliveiras. Lá, os discípulos, ao invés de concentrarem a sua vida na missão que Jesus tinha legado a eles, estavam mais preocupados em saber sobre os tempos de restauração do reino a Israel e questionaram a Jesus: Senhor, é chegado o tempo, é o momento de restaurar o reino a Israel? E Jesus, resgatando o foco dos seus discípulos, disse: olha, não compete a vocês, o Pai não deseja revelar determinados eventos para vocês, mas permaneçam em Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto seja derramado poder sobre vós. Ou seja, a preocupação de Jesus eram as preocupações, ou são as preocupações básicas de um verdadeiro cristão que subsistirá às provas tremendas que nos aguardam nos últimos dias. Comunhão, relacionamento e missão, que tem sido o slogan da igreja aqui na divisão sul-americana. Ou seja, estudar a Bíblia, orar, pregar, se relacionar com as pessoas, congregar. Essa é a vida real que nós precisamos, e isso independe de determinados eventos. Se você baseia as decisões mais importantes da sua vida em eventos, me desculpe,
Mas eu preciso ser claro, você estará perdido, porque eventos passarão. O mundo hoje está um caos, daqui a pouco melhora um pouco e volta a se tornar um caos. E assim as coisas ocorrem de maneira cíclica, até que um dado momento, segundo as profecias, a porta da graça se fechará. Cada um de nós tomaremos as últimas decisões da nossa vida. E o que fazemos até lá determinará essa última decisão. Portanto, não baseie a sua fé em eventos. Não dependa de eventos, volto a repetir, para tomar as decisões mais importantes da sua vida. Viva uma vida de oração, de comunhão com Deus, de envolvimento com a missão. É isso que lhe preparará para os tempos finais. Olha, Guilherme Miller, que foi um dos pioneiros desse movimento, é injustamente acusado como marcador de datas. Miller, na verdade, acreditou, sim, em algumas datas para a vinda de Jesus só no começo do movimento adventista. E a última que ele acreditou foi justamente 22 de outubro de 1844. E quando Joshua Himes, que foi alguém que impulsionou Guilherme Miller na pregação da mensagem do advento e até o financiou nesse ministério, depois da grande decepção, perguntou a ele, e agora, o que ele faria? Que outra data ele marcaria? Miller citou uma frase que tem sido, assim, a regra da minha vida e precisa ser a regra da sua vida também. E ele disse assim, olha, respondendo uma carta para o seu amigo, fixei a minha mente em um outro tempo, até que Deus me dê mais luz. E esse tempo é hoje, 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 e até que ele venha. Em outras palavras, Miller quis dizer, não importa quanto tempo Jesus demore para voltar, se hoje ou daqui a 100 anos, eu devo estar preparado hoje, 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 e por quanto tempo for necessário. Como disse Ellen White, trabalhe como se ele fosse voltar daqui a 100 anos, mas se prepare como se ele fosse voltar hoje, aqui agora. E então, para a gente concluir esse vídeo, não há como não lembrar da famosa parábola das 10 virgens, onde um grupo de virgens, num cortejo nupcial, estavam iluminando o caminho para o casamento do noivo com a sua esposa. E a esposa ali no caso, muitos pensam que é a igreja, mas na realidade a esposa é a Nova Jerusalém. Isso está muito claro, se não me engano, no capítulo 24 do livro O Grande Conflito. A igreja, na verdade, nessa parábola é representada pelo grupo das 10 virgens. E isso significa dizer que a igreja militante não será a igreja triunfante. Assim como as 10 virgens não entraram para as bodas com o Senhor Jesus. E as bodas ali também não são a vinda de Cristo, mas é o juízo, o fechamento da porta da graça. E assim sendo, nós vemos as virgens preocupadas com o evento da chegada, da vinda do noivo. E infelizmente todas as 10 acabaram dormindo porque o evento não se cumpriu exatamente como elas esperavam. Por isso, queridos, que na verdade toda a igreja dorme, todos nós, inclusive eu, nós não temos noção realmente do tempo que vivemos e do que Deus, das decisões que Ele espera que nós tomemos. Todos nós estamos dormindo. E creio, sim, que o que acontece agora talvez seja um grito do céu, uma trombeta do céu ecoando, atalaias celestiais dizendo que nós precisamos acordar. Acordar, volto a repetir, para tomar as decisões mais solenes da nossa vida, antes que aconteça o que nós estamos esperando que aconteça. Deus, por misericórdia, falava com um amigo pastor até ontem, fizemos há pouco os nossos 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Talvez nesse momento de reclusão, o céu esteja agora convocando a sua igreja, o seu povo, para esses momentos de oração, de consagração, para algo que possivelmente acontecerá em breve. Portanto, eu gostaria de compartilhar um parágrafo onde Ellen White, comentando a parábola das 10 virgens, diz algo que durante muito tempo me inquietava e que talvez hoje nós tenhamos um cumprimento pelo menos parcial do que ela disse, volto a repetir, comentando a parábola das 10 virgens. Isso está no livro Parábolas de Jesus, no último capítulo. Numa crise,
é que o caráter é revelado. Quando a voz ardorosa proclamou à meia-noite, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. E as virgens adormecidas ergueram-se de sua sonolência. Foi visto quem fizera a preparação para o evento. Agora vem uma frase que nos chama a atenção. Ambos os grupos foram tomados de surpresa. Ou seja, não é hora da gente acusar quem é prudente, quem é nécio. Não, todos estamos dormindo. Todos fomos pegos de surpresa. É isso que diz aqui o parágrafo. E ela segue dizendo, porém, um estava preparado para a emergência e o outro não. Assim, essa é a frase mais importante. Agora, uma calamidade repentina e imprevista, alguma coisa que põe a pessoa face a face com a morte, mostrará se há fé real nas promessas de Deus. Mostrará se está sustida na graça. A grande prova final virá no fim do tempo da graça, quando será tarde demais para se suprirem as necessidades do Espírito. Esse parágrafo é muito impressionante e ele nos chama a atenção para nos preocuparmos com aquilo que é devido na experiência das virgens, ou seja, a quantidade de azeite que estamos colocando no nosso recipiente, ou seja, o Espírito Santo. É um momento muito sagrado. Você prestou atenção no que diz ali aquela frase? Uma calamidade inesperada e repentina. Acaso não foi o que aconteceu nessa situação do coronavírus, do Covid-19? Foi algo inesperado. Eu diria até inacreditável. Como disse há pouco, quem diria há 1, 2 semanas, 3 semanas que estaríamos vivendo o que estamos vivendo agora? Algo que põe a nossa vida face a face com a morte. As pessoas estão com medo de morrer, com medo de terem suas vidas ceifadas. Minha mãe ligou para mim preocupada, escreveu para mim preocupada enquanto eu estava lá em São Paulo em missão, com medo do que poderia acontecer. E a questão é, como estamos diante desses acontecimentos? Eu não acredito que esse texto se cumpre totalmente nessa situação. Ele já foi muito claro, dizendo que há um cumprimento futuro para a questão do fechamento da porta da graça. Talvez o decreto dominical, a crise do decreto dominical, de não poder comprar e vender, seja o ápice do cumprimento desse parágrafo. Mas hoje, Deus está nos trazendo para uma reflexão especial. E a minha questão aqui, amigos, é a seguinte: será que é tempo de, me desculpe aqui a redundância, de perdermos tempo com coisas marginais? Chega a ser absurdo nós nos preocuparmos em usar cultura pop, em heróis de Hollywood e etc., para atrair pessoas para a igreja, para a mensagem do advento. Nós temos uma mensagem poderosa. Nós não precisamos desses artifícios e muito menos usar essas coisas para criar gosto pela oração e pela palavra do Senhor. A Bíblia é autossuficiente. A Bíblia ela é poderosa. A Bíblia é infalível. A Bíblia ela não só contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus e o povo precisa disso, carece desse livro no tempo em que vivemos. Portanto, amigos, jovem, você que me escuta, não chegou o momento de você abrir mão dessas séries, desses filmes, dessas coisas que estão afastando você de Deus, que estão roubando o tempo que você deveria dedicar para estudar a Bíblia, para orar, e que inclusive estão tirando o seu prazer de estudar a Bíblia, porque convenhamos, para a nossa carne, o nosso ser interior não convertido, é muito mais gostoso assistir um filme excitante, empolgante, do que ler a Bíblia. Portanto, se eu alimento a minha carne em detrimento do meu espírito, é óbvio que eu não terei prazer na palavra de Deus. É um momento de você rever as suas prioridades. Tem um autor protestante chamado A.W. Tozer, onde ele diz que diga-me o quanto de entretenimento você precisa e eu lhe direi o quanto de Deus tem em você. Pare de ouvir coisas que estão destruindo a sua vida espiritual. Eu já fui viciado, alguns conhecem o meu testemunho, em Eminem, um cantor muito famoso de Hollywood, mas nós precisamos abrir mão disso, tomar decisões para a honra e glória de Deus.
Pare de frequentar lugares que vão destruir você. Se arrependa dos seus pecados, jovem. Deixe essa vida sexual, imoral, que está destruindo a sua vida espiritual. Ore ao Senhor. Eu sei que é difícil, sei que não é fácil vencer as nossas paixões, mas clame a Deus, jejue em prol disso, e se necessário for, como Jesus disse, arranque o olho. Saia de perto daquilo que está prejudicando você. Se você ainda não consegue ser luz na sua universidade ou nos ambientes que você congrega, se afaste deles. Busque comunhão com Deus, se envolva com a missão da igreja, se prepare verdadeiramente, porque Jesus está voltando. Eu não quero alarmar aqui você, não é esse o meu objetivo, mas a mensagem adventista apresenta a segunda vinda de Cristo como o centro da nossa fé, o motivo da nossa existência. E nós esperamos isso para o muito breve. A Páscoa está chegando, é um momento de reflexão, de oração, e aproveite essa ocasião para falar com o Senhor e para tomar decisões de mudança na sua vida. E eu vou recomendar aqui abaixo, tá, do vídeo, eu vou deixar alguns links de vídeos que gostaria que vocês assistissem, por exemplo, do Michelson Borges. O Michelson tem gravado muitas coisas boas a respeito dessa situação atual, cenários possíveis que podem ocorrer, né, levando em consideração as profecias de Apocalipse e Daniel, que nós entendemos. Existem já alguns fóruns convocados pelo Papa Francisco para esse ano, que aconteceriam agora nos meses já subsequentes, mas que foram adiados pela situação do coronavírus e que, pelas circunstâncias atuais, acabam até beneficiando a própria convocação do Vaticano, que é um fórum relacionado à educação, inclusive, que é uma estratégia central do jesuitismo. Foi através da educação que eles conseguiram neutralizar a obra de reforma, movimento conhecido como Contra-Reforma. Inácio de Loyola, ele usou a educação para preparar o povo para combater a reforma protestante. E um outro fórum, que é um fórum econômico, que também é muito significativo, baseado em tudo que está acontecendo. Portanto, vou deixar esses vídeos aqui do Michelson Borges, links também do seu blog, do Dr. Rodrigo Silva e alguns outros que eu acredito serem pertinentes. Queridos, que Deus te abençoe, se prepare, né? Jesus está voltando, nós quase podemos sentir o céu sendo ornamentado, preparado para isso. Em breve, creio eu, veremos o nosso Salvador vindo nas nuvens com poder e grande glória. Se arrependa dos seus pecados, busque conversão, ore ao Senhor, se envolva com a missão, pregue o santo evangelho e a verdade presente. Minutos proféticos, mais que notícias, é a verdade para o nosso tempo.